dos heróis da fé. E é por isso, então, o título dessa mensagem. Eu quero ler a partir do verso de número 32. Nós temos aqui 3 categorias de heróis. Quando falamos de heróis, o dicionário define um herói como um personagem de uma obra fictícia ou literária, ou também uma pessoa da vida real que tenha se destacado pela sua bravura, pela sua coragem. E aí, então, nós vemos que um herói pode ser tanto um personagem fictício, quanto um personagem da vida real, uma pessoa real que se destacou pela sua bravura. Eu creio que houve um probleminha técnico aqui no som, né? Vamos aqui retomar a minha fala para que você possa pegar a ideia central. Eu te convido a abrir, então, a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, ok? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Esse capítulo é a galeria dos heróis da fé. E nós temos 2 principais categorias de heróis neste capítulo. A primeira categoria são os heróis triunfantes. E a segunda categoria são os heróis sofredores. E ao lermos a passagem, você entenderá o porquê eles são descritos dessa forma, como triunfantes e como sofredores. Eu quero que você acompanhe a leitura a partir do verso de número 32, ok? Vou ler aqui na Bíblia, então, Hebreus capítulo 11, verso 32. Veja comigo. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Vejam que essa primeira parte aqui, ela descreve a história dos heróis triunfantes. Homens como Davi, que subjugou reinos. Homens como Ananias, Misael e Azarias, que extinguiram a violência do fogo ao serem lançados na fornalha de fogo ardente. Mulheres como a viúva de Naim, que pela fé em Jesus recebera de volta o seu filho. E assim nós poderíamos escrever vários outros heróis que triunfaram sobre a tribulação, que perseveraram, que pela fé obtiveram um bom testemunho e obtiveram a bênção de Deus também de triunfarem diante das ameaças, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força. Porém, se a leitura do texto acabasse aqui, ela nos daria talvez uma ideia de que aquele que tem fé em Deus, ele sempre triunfa sobre a tribulação, ou ele sempre é livrado da tribulação, ou ele é livrado da morte, ele é livrado dos problemas que afligem a humanidade de modo geral. Porém, eu lembro que Jesus falou quando esteve na terra: no mundo tereis aflições. Ou seja, Jesus antecipou que a vida do cristão seria envolta também, além de bênçãos, envolta de provações que viriam para aperfeiçoar, que Deus tornaria essa provação em uma bênção para nós e aperfeiçoaria a nossa fé através destas provações. E aí entra a segunda categoria de heróis. Heróis que tiveram a mesma fé dos primeiros, mas que são descritos como heróis sofredores. Veja comigo a partir da segunda metade do verso 35. Diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Veja que essa segunda categoria de heróis inclui Isaías, que foi cerrado ao meio. Essa segunda categoria de heróis poderia incluir Estevão, que foi apedrejado
somente por testemunhar da graça de Deus. Essa segunda categoria poderia até incluir o autor desse capítulo, o apóstolo Paulo, que foi decapitado na Abadia das Três Fontes, em Roma, por amor à missão que Deus lhe deu. Vejam, então, que a fé destes heróis não os livrara da morte. A fé destes heróis não os livrou da provação. Ao tempo que João, autor do Apocalipse, do Evangelho e das Cartas, é livrado de um caldeirão de óleo fervente, Paulo não é poupado da guilhotina. Vejam que eles têm finais distintos. Ao tempo que um profeta proclama a sua mensagem até a velhice, como Samuel, outros profetas não têm o mesmo destino, como eu mencionei, o profeta Isaías. E aí nós vemos, então, que cada um tem uma história singular. E eu extraio as seguintes lições primárias sobre este versículo. Primeiro, a fé não pode estar condicionada somente às bênçãos. Porque se a fé estiver condicionada somente às bênçãos, no momento da provação, a nossa fé poderá se esvair. A segunda lição que eu quero extrair é que a fé destes heróis estava baseada na predição e não no cumprimento. Eles viveram antes do período em que Jesus esteve na Terra. Com exceção dos que eu mencionei, que não estão na galeria, Estevão e Paulo, os demais são personagens do Antigo Testamento, viveram séculos antes do advento de Cristo, não tiveram o supremo exemplo de Jesus para seguir, mas com fé na predição, ou seja, na promessa de que um dia o Messias viria, eles creram, e esta fé lhes foi imputada por justiça, como na história de Abraão. Isso nos mostra, então, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Como Paulo declararia na sua carta aos Coríntios, nós, porém, não atentamos nas coisas que vemos, porque o que vemos é temporal, mas o que não se vê é eterno. E a terceira lição que eu quero extrair da biografia destes heróis é que se o seu ideal é maior do que a sua própria vida, vale a pena dar a vida por ele. Eu vou repetir, porque você precisa lembrar deste princípio. Se o seu ideal é maior do que a sua própria vida, vale a pena você dar a vida por ele. Todos estes heróis tinham um ideal que era maior do que a sua própria vida. E por isso eles estavam dispostos a morrer por esse ideal, a viver o tempo que Deus lhes permitisse por esse ideal, mas a morrerem também em favor deste ideal que era o Evangelho eterno. E ali o texto termina com um acréscimo, que eram homens dos quais o mundo não era digno. Viveram uma vida tão sublime, tão acima da média, que a Bíblia descreve que o mundo não era digno destes homens. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite a biografia de um herói da fé, da história do movimento adventista. Afinal, nós temos no nosso movimento a história de homens e mulheres que dedicaram-se com tudo que tinha, recursos, talentos, tempo, e dedicando a própria vida para que a obra de Deus pudesse avançar. E aqui está, então, a foto, o retrato de alguns deles. Você vê Ellen G. White, Tiago White, José Bates, e aqui do lado direito, J.N. Andrews. E eu quero falar especificamente sobre a biografia de Andrews. Andrews nasceu em 22 de julho de 1829, na cidade de Poland, no Maine, nos Estados Unidos. Ele era filho de Sarah e Edward Andrews. E desde cedo, Andrews tornou-se ávido pelo estudo das Escrituras. É interessante mencionar que quando eu tinha apenas 5 anos de idade, Andrews ouviu uma mensagem acerca de Apocalipse, capítulo 20, verso 11. O texto que declara: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, do qual fugiram da sua presença a terra e o céu, e não se achou mais lugar para eles. Essa mensagem impactou tanto a vida daquele menino, que a Bíblia se tornaria a bússola, o guia máximo da vida daquele menino.
Desde cedo, então, na adolescência, ainda quando estava em Perrys Hill, no Maine, Andrews ele pediu ao seu pai que lhe desse livros, para que esses livros o ajudassem a estudar a Bíblia nos seus idiomas originais. Andrews começa a estudar a Bíblia, então, nos idiomas originais, no hebraico e no grego, e posteriormente ele estuda também a tradução da Bíblia para o latim. E ele aprende, então, de uma forma ali, de um autodidata, então, aprendendo sozinho, ele consegue assimilar, através daqueles livros, os idiomas originais da Bíblia, o grego e o hebraico, e começa a estudar a fundo as Escrituras. Todo esse processo o preparariam para o serviço que ele teria em favor da obra de Deus. Houve um apelo por parte de alguns pioneiros para que houvesse um movimento missionário na região de Iowa, nos Estados Unidos, e ali a família de Andrews, depois de ouvir a mensagem e o apelo, decidiram mudar-se para aquela localidade. Andrews tinha apenas 15 anos de idade quando passou pela experiência do grande desapontamento de 1844. E ali estava aquele adolescente, então, disposto, mesmo depois de um grande desapontamento, a continuar servindo a Deus, assim como Ellen G. White, Tiago White, José Bates e outros pioneiros. O que me chama a atenção nessa história é que, durante aquele período, Ellen G. White e Tiago White visitam o local onde a família de Andrews estava, e após um sermão de Ellen G. White, Andrews declara: eu trocaria 1000 erros por uma única verdade. E Andrews, então, expõe ali o seu desejo de tornar-se um pregador voluntário da mensagem do Evangelho. E Andrews, então, durante os próximos 5 anos, durante os 5 anos seguintes, ali era agora o ano de 1849, e Andrews, durante os 5 anos seguintes, tornaria-se um pregador itinerante. Ele dedicaria tanto tempo, tanta, enfim, força física ali para viajar de um lugar para o outro, vigor, que ele perderia as forças, e chegou um período em que ele teve que parar para se recompor, porque ele havia se desgastado muito, ele havia desrespeitado alguns limites do seu próprio corpo, porque ele estava tão entusiasmado com aquela mensagem que ele esquecera do cuidado com si próprio. Ellen G. White o lembra, então, da importância de ter o cuidado acerca da sua saúde. O tempo passa e, com 20 anos, Andrews escreveria o seu primeiro artigo para Review and Herald. É interessante mencionar que a influência de Andrews era tão grande que ele pregou para alguns membros da comissão do presidente Lincoln. E foi através de Andrews que os adventistas do sétimo dia receberam ali uma lei que aprovava ou lhes dava o direito de serem não combatentes nas guerras travadas pelos Estados Unidos em respeito aos princípios da lei de Deus e às crenças dos adventistas do sétimo dia. Ele faria vários outros avanços em favor da igreja. Tornaria-se o terceiro presidente da Conferência Geral, ali em 1867, 1868, se tornaria o primeiro presidente da nossa conferência. Eu quero mostrar aqui, então, agora um retrato da família do pastor Andrews. Agora você pode acompanhar aqui, então, o pastor Andrews, está aqui Angeline Stevens, Charles e Mary. E aqui você pode acompanhar, então, o retrato dessa família de missionários. Eles tiveram 4 filhos. O primeiro filho foi Charlie, depois veio, então, Mary, e tiveram, então, um bebê, e com apenas 4 dias de vida. Infelizmente, esse bebê veio a óbito. Passados, então, alguns meses, isso havia acontecido no ano de 1863, John e Angeline haviam se casado em 1856, e passado, então, algum tempo, eles perderam aquele bebê com 4 dias de vida, foi sepultado em Rochester, em Nova York, e passados 2 anos, Matilda, com apenas 1 ano de idade, em 1865, teve um problema de eripsela e, infelizmente, veio a óbito. Foi a segunda perda trágica na vida daquela família. Também, durante o período em que eles estavam ali recém-casados, o pai de Angeline foi picado por uma cobra cascavel, agonizou durante 5 dias, até que veio a óbito, então, depois de muito sofrimento.
E aí você percebe que, de fato, o cristão ele não está blindado às provações. Mas o que faz a diferença é saber quem está conosco no meio da provação. Afinal, o nosso Deus disse, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Ainda que estejamos no vale mais sombrio, ainda que estejamos no momento mais tenso da pandemia, ainda que estejamos nos dias mais tumultuados da história desta terra, não precisamos temer mal nenhum, porque mesmo a morte, o pior dos nossos inimigos, não é uma situação irreversível aos olhos do nosso Deus. E por isso aquela família persevera, por isso aquela família segue adiante. O tempo passaria, então, foram 3 perdas trágicas inicialmente, o sogro de Andrews e os 2 filhos. Passa-se então o tempo e em 1872, Angeline, com 48 anos de idade, contraiu tuberculose e, infelizmente, depois de 1 mês, veio a óbito. Ali estava aquele pai agora sozinho para criar 2 crianças pequenas, para educar 2 filhos que ainda estavam ali na fase da infância, pré-adolescência. Imagine o desafio desse pai. Já havia sepultado 2 crianças pequenas, 2 filhos, havia sepultado o sogro e agora estava sepultando a sua esposa com apenas 48 anos de idade. Como eu disse, se a fé estiver condicionada às circunstâncias externas ou aos favores, às bênçãos de Deus, a nossa fé será uma fé de meros interesses, de meras segundas intenções, e ela irá se esvair. A nossa fé precisa ser como a fé de Jó, que ainda passando por uma provação sem comparativos, falando na esfera humana, ainda declara, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, nele eu confiarei, nele eu crerei. Note que esta fé é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Essa é a fé de alguém que torna-se um herói, não porque esta pessoa tem vantagens em relação às outras, mas sim porque ela crê em um Deus como nenhum outro. Então nós somos homens como qualquer outro, mas cremos num Deus como nenhum outro. Ou seja, o nosso Deus é o Deus de impossíveis. E nós cremos então que esse Deus, ele tem um ideal para a nossa vida que é maior do que a nossa própria vida. É por isso que vale a pena dar a vida por esse ideal. E eu quero falar sobre esse ideal que inspirou a vida de Andrews. Era o ano ali de 1859, e os pioneiros da igreja ainda acreditavam que a mensagem se limitava apenas aos Estados Unidos. E eles, então, recebem o Uriah Smith, um pioneiro, editor da Review and Herald em Battle Creek, nos Estados Unidos, a editora da igreja, recebe uma carta de um membro perguntando: Pastor Uriah, a mensagem do advento, ela será dada ou está sendo pregada apenas nos Estados Unidos? A resposta de Uriah Smith expressa a opinião de muitos membros naquela época. E Uriah Smith declara assim: talvez não seja necessário pregar a mensagem ao mundo, porque nos Estados Unidos nós temos imigrantes de várias partes do planeta. Se nós pregarmos aqui, talvez a mensagem terá alcançado o mundo inteiro. Essa era a visão equivocada de alguns dos pioneiros naquele período acerca da missão. Surge, então, a partir daquela década, um movimento missionário onde imigrantes nos Estados Unidos começam a enviar periódicos para os seus familiares em outros países. E esses periódicos, então, começam a fazer com que surjam novos conversos ao redor do mundo. E ali, então, começam a aparecer conversos em outros lugares, mas não há igrejas organizadas. Surge ali naquele período, em 1859, surge o primeiro periódico de missão global da igreja, é o periódico o Missionário Vigilante. Primeiro periódico que dá o conceito de missão global, ou seja, a missão ao mundo inteiro. Surge a sociedade, um missionário, o verdadeiro missionário, focada, então, em trabalho ativo para que a missão seja cumprida. E ali, então, em 1874, quando Ellen G. White está em Santa Helena, na Califórnia, Deus dá uma visão a ela, o anjo dela aparece, e o anjo declara para Ellen G. White o seguinte: as suas ideias acerca deste tempo são acanhadas demais.
Você não deve esconder a luz debaixo do alqueire ou da cama, mas você deve pôr no castiçal onde todos possam ver. Jamais esqueça que a mensagem é mundial e jamais esqueça que ela será proclamada ao mundo inteiro, porque nada é impossível para Deus. Amém? Vejam que esta visão reforçou o senso de uma missão global, uma missão ao mundo inteiro, um ideal que era maior do que a vida daqueles pioneiros, queria ultrapassar a geração deles, iria avançar até a última geração antes do advento de Cristo, iria alcançar o mundo inteiro, porque Mateus, capítulo 24, verso 14, declara: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu creio nisso, eu creio que este evangelho está sendo pregado. E começa ali, então, um movimento missionário. E é no ano de 1874 que a Igreja Adventista do Sétimo Dia decide enviar o primeiro missionário adventista além mar. Aqui está no porto de Boston, em Massachusetts, o pastor Andrews com os seus filhos Charlie e Mary, embarcando para a Suíça, no navio Atlas. A viagem ia 12 dias, eles iriam partir rumo a Basileia, na Suíça, onde eles iniciariam o trabalho de proclamar a mensagem na Europa. E ali, então, ao chegarem na Europa, o objetivo deles era publicarem a página impressa. Eles publicariam a revista Sinais dos Tempos, artigos que Andrews escrevesse, e então traduziriam para o francês, e o objetivo de Andrews era traduzir também para o italiano e para o alemão. Posteriormente, então, difundindo a mensagem em vários outros países da Europa. E ali está, então, um retrato de Mary, que na época, então, na Suíça, tornara-se o braço direito do pastor Andrews na obra de proclamar a verdade como o primeiro missionário adventista além mar. Mary também tinha o dom para línguas como seu pai. Ela aprendeu o francês muito rápido e falava como qualquer nativa. E é interessante mencionar que quando Ellen G. White se referiu a Andrews sendo enviado como primeiro missionário, ela diz assim: estamos lhes enviando, ou lhes enviamos, o homem mais capaz que nossa igreja possui. Para você ter ideia, dizem que Andrews havia memorizado todo o Novo Testamento. Ele havia decorado o Novo Testamento, partes do Antigo também estavam em sua memória, tamanho era o conhecimento que esse homem tinha das Escrituras. E ele colaborou muito com a igreja desde o princípio do seu ministério. Passado algum tempo, a obra avança na Europa. Estima-se que mais de 480 artigos tenham sido publicados ali naquele período. Pelo menos um artigo a cada mês era publicado para que a mensagem pudesse alcançar ali os irmãos que estavam na Europa. E passado algum tempo, Mary começa a tossir, ela começa a sentir-se mal. A princípio eles pensam que é uma gripe, mas não passa. E então os médicos fazem um diagnóstico e descobrem que Mary está com tuberculose, a mesma doença que havia tirado a vida de sua mãe. Em 1878, Andrews é convidado para voltar aos Estados Unidos para uma reunião da Conferência Geral. Ali, Andrews, então, vai até o sanatório de Battle Creek. Ali estava o Dr. John Harvey Kellogg, doutor adventista, e não é coincidência o sobrenome, ele é o criador dos cereais, né? Então, ele era um médico adventista que deu início ali, juntamente com Ellen White, Tiago White, a visão ali para que houvesse uma obra médica onde as pessoas pudessem ser atendidas ali e ser curadas, então, através da reforma de saúde, através da mensagem de saúde, do atendimento no sanatório de Battle Creek. E ali estava, então, o Dr. Kellogg fazendo os exames em Mary, e o Dr. Kellogg declarou ao pastor Andrews nas seguintes palavras: pastor, humanamente falando, não há nada que eu possa fazer pela sua filha. A partir de agora, ela deve permanecer em isolamento. O pastor Andrews ignora as orientações, ele não conseguiria deixar a sua filha sozinha num leito de hospital. Ela havia perdido a mãe, ali não estava mais dois irmãozinhos pequenininhos que haviam falecido, ela tinha apenas o pai. Charlie havia ficado na Suíça, cuidando dos detalhes técnicos da obra ali naquele lugar. E ali estava o pastor Andrews, então, ao lado de Mary, que, infelizmente, no ano de 1878, viria a óbito com apenas
17 anos de idade. Andrews escreveria um bilhete a um amigo questionando quem haveria lá na Europa que poderia tomar o seu lugar. Ele diz que Mary descansou justamente quando seus trabalhos haviam se tornado muito importantes naquele lugar. E ele estava, aquele homem, então, sepultando a terceira filha. O terceiro filho havia sepultado um bebê, uma filha com 1 ano de idade, sepultou a esposa com 48 anos, e agora estava sepultando uma filha com apenas 17 anos de idade. Mas aquele homem tinha um ideal que era maior do que a própria vida. Aquele homem estava prostrado, aquele homem estava em luto, ele estava temeroso, mas Ellen White, que estava lá no Texas, recebe uma visão da parte de Deus. Vejam que Ellen G. White declara aqui que incrível e extraordinária é essa visão. Foi-me mostrado que o irmão, no caso o pastor Andrews, estava com a cabeça baixa e pesaroso ao seguir Mary até a sua última morada neste mundo. Então eu vi que o Senhor olhava amorosamente para o irmão. Viu o doador da vida vindo, e a sua esposa e os filhos ressurgindo de seus túmulos com esplendor da imortalidade. Eu fico impactado com esta visão. Há um Deus no céu que vê que um único filho está chorando, não que não houvessem outros, é claro que milhares, milhões choravam, mas Deus, ele olha para cada um de nós de forma individual, em um mundo onde nós muitas vezes somos apenas números, em um mundo em que nós somos apenas um a mais da multidão, em um mundo onde as pessoas seguem num ritmo frenético, sem parar para dedicar tempo umas às outras. Há um Deus no céu que olha para cada um de nós de forma individual. Ellen G. White declara no livro Desejar Todas as Nações que não há nenhuma lágrima que seja derramada sem que Deus saiba. Desgosto algum magoa a alma sem que a sua vibração se faça sentir no coração do Pai. E aquele Deus que, embora seja o ser mais atarefado do universo, ele tem o universo inteiro para reger, ele se preocupa com cada mínimo detalhe de nossa vida. E ele dá uma visão, Ellen G. White, da cena que eu tanto sonho ver, a cena que você tanto almeja ver. Ellen G. White contempla agora a cena da segunda vinda de Jesus. Ela contempla Jesus voltando e ela vê então Jesus dando a ordem para que os mortos em Cristo ressuscitem. E Ellen G. White declara a Andrews uma mensagem que impactaria não apenas a vida daquele homem, mas a vida de qualquer um que já chorou pela morte de um ente querido. E Ellen G. White diz, pastor Andrews, eu vi que Deus estava o observando, e então ele me revelou a cena do Senhor Jesus retornando, e ali estavam os mortos que ressuscitaram, ali estava Angeline, ali estava Mary, ali estava Matilda, ali estava o bebezinho de vocês, todos estavam vivos para nunca mais se separarem. Essa mensagem traz alento, essa mensagem traz conforto não apenas a Andrews, mas a muitos outros que choraram a perda de entes queridos nessa pandemia. A mensagem de que o céu irá reparar todo e qualquer dano que nós sofremos aqui na Terra. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Não importa o que nós sofrermos aqui, por mais triste que sejam as circunstâncias, o céu irá reparar e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É isso que declara o Apocalipse. E eu quero concluir aqui contando o que aconteceu, então, após isso na vida de Andrews. Andrews, aproximadamente um ano depois, retornaria para a Suíça. Ele já retorna, então, com alguns sinais de debilidade. Ele havia contraído tuberculose, mas não sabia. E passados alguns anos, cada vez a situação se deteriorava mais, até que em 1883, Andrews está muito frágil ali, e ele escreve uma carta para Uriah Smith, editor da Review and Herald. E nessa carta, Andrews declara o que estava acontecendo com ele. E eu quero compartilhar aqui algumas palavras de Andrews que mostram um pouco da humildade deste homem e como ele via, enfim, as coisas acontecendo e a fé que ele tinha em Deus. Essa carta é datada de 24 de abril de 1883. E nessa carta, Andrews declara assim:
Neste momento parece que eu estou vendo a morte na minha face. Há uma coisa que está me perturbando e que eu vou expor a você. É um pedido. Sobre você recaiu a sorte de noticiar a minha morte na revista. Peço que faça uma nota da maneira mais simples e breve possível. E solenemente eu lhe ordeno para excluir qualquer palavra de elogio. Seria feita uma nota fúnebre. Obviamente, ele fora presidente da Conferência Geral, um dos principais pioneiros, então era natural que a sua morte fosse noticiada na revista. Assim como aqui no Brasil, nós também temos ali uma página ali para notas fúnebres na revista Adventista. Só que o que chama atenção nessa orientação é que ele diz: exclua qualquer palavra de elogio. Ele diz: faça esse pedido porque temo que a sua bondosa consideração por mim o obrigue a dizer algo que eu não mereça e que não deveria ser dito. Meus melhores atos têm tido alguns traços de egoísmo, ou neles podem estar faltando o amor a Deus e o amor aos outros. Eu suplico, portanto, diante de toda a afeição que sente por mim, que você leve em consideração esse sincero pedido que eu lhe faço. Quem sabe Deus ainda poupe a minha vida, mas aos olhos humanos, em breve serei chamado logo daqui. O que me chama a atenção é que quem está escrevendo esta carta é um ex-presidente da Conferência Geral, o primeiro missionário adventista Neymar, o maior teólogo do início da história desse movimento. A Bíblia de Estudos que eu tenho em minhas mãos se chama Bíblia de Estudo Andrews, em memória deste homem, em homenagem ao ministério deste homem. Uma das principais universidades adventistas no mundo leva o nome dele, a Universidade de Andrews, em Michigan, e várias outras escolas dos Estados Unidos levam o nome dele em homenagem a tudo que ele fez. E aquele homem está dizendo: exclua qualquer palavra de elogio. Os meses se passaram, era a semana de aniversário, vamos dizer, do desapontamento. Era o dia 21 de outubro de 1883. Andrews estava débil ali em uma cama, e pouco antes de vir a descansar, Andrews estava agora com apenas 54 anos de idade. Vejam que ele era jovem. E Andrews, então, pede um pedaço de papel e uma caneta. E com isso eu concluo a minha mensagem dessa noite. Ali estavam alguns pastores da igreja que vieram dos Estados Unidos. E Andrews pede um pedaço de papel e uma caneta. E ele rabisca a resposta a uma pergunta que estava o incomodando antes de morrer. Havia uma pergunta que estava vindo e latejando na mente de Andrews. A pergunta era esta: há alguma coisa mais que eu possa fazer pela causa de Deus? Andrews tinha $500 de uma poupança pessoal e ele escreve no papel: deixo esses $500 para a missão na Europa. Naquele dia, 21 de outubro de 83, os pastores oram. Ao final da oração, testemunhas oculares relatam que raios de sol raiavam sobre a face de Andrews, penetravam naquele quarto frio na Suíça. E um deles então diz: o nosso irmão Andrews descansou. Ali descansava um herói da fé, depois de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. O meu apelo nessa noite é ligado ao legado que esses homens deixaram. E eu pergunto: se não for esta geração que irá proclamar que Jesus está voltando, quem será? Se não for agora que nós vamos nos levantar, quando será que nós iremos nos levantar? Iremos esperar passar a pandemia? Iremos esperar as coisas voltarem à normalidade? Iremos esperar circunstâncias melhores? Ou aproveitaremos os meios virtuais, como temos feito? Aproveitaremos as redes sociais? Aproveitaremos os contatos pessoais para proclamar que Jesus está voltando? Está chegando a Semana Santa, a oportunidade para nós proclamarmos que ele veio a primeira vez, mas ele retornará uma segunda vez para resgatar aqueles que nele creem. Deus quer que você se envolva nesse processo. E eu quero dizer que Deus não vai enviar um missionário lá dos Estados Unidos para o bairro Fragata. Deus não vai enviar um missionário lá dos Estados Unidos para a sua rua. Ele pode fazer, talvez em algum momento, quem sabe ele até o faça, mas a possibilidade é mínima. Sabe por quê?
porque lá na sua rua Deus já tem um missionário. Sabe quem é? Esse missionário é você. Lá no seu bairro Deus já tem um missionário. Esse missionário é você. No seu condomínio Deus já tem um missionário. Esse missionário é você. E assim, cada um salvando um, é que nós poderemos ver Jesus voltar. Que você possa atender ao apelo de Deus e que você possa aceitar o chamado de Cristo para proclamar a verdade, envolver-se em um ponto de pregação, convidar os seus amigos e assim concluir aquilo que os pioneiros iniciaram. Eles começaram, mas nós iremos terminar. Se você aceita o meu apelo nessa noite, que na verdade não é meu, é um apelo do Espírito Santo para mim e para você, eu quero que você coloque nos comentários: eu vou. Ou seja, Deus está perguntando a quem enviarei, quem há de ir por mim, quem pregará em Pelotas, quem pregará até os lugares mais distantes aqui, onde essa conexão está chegando. A resposta nossa será: Senhor, eu vou. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado ao Pai pela oportunidade de estudarmos sua palavra. Queira abençoar a cada um que atendeu o teu apelo nessa noite, que possamos ser missionários onde o Senhor nos colocou e assim proclamarmos com ousadia a mensagem de que Jesus em breve estará voltando. A galeria dos heróis da fé não acaba em Hebreus capítulo 11. Ela se estende ao longo da história, na história dos mártires, na história dos pioneiros dessa igreja, mas hoje estão aqui sendo escritos, aqui no livro da história, na galeria dos heróis da fé de todos os tempos, o nome de cada um destes teus filhos, que dedica-se em um tempo de pandemia, em um tempo de tribulações, a proclamar a verdade de que o céu é uma realidade para todos aqueles que creem em Cristo, que o céu irá reparar todos os danos que viermos a sofrer na terra. Quero abençoar a cada um, em especial o pastor Everton, a Letícia ali na liderança do distrito, a cada líder também. Peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Grande abraço aí. Que Deus esteja com vocês. Deus os abençoe.